Senhor meu Deus, Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, que o Teu Espírito Santo, Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, que mais uma vez, Papai, a Tua palavra venha falar aos nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, nós pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha quebrando todos os impedimentos, Papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, nós sabemos que nós viemos aqui para Te adorar, Senhor. Papai, nós viemos aqui para buscar mais e mais de Ti, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, para nos encher do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós sabemos, Papai, que nós precisamos mais uma vez, Papai, como vasos que somos de barro, Papai, como vasos de barro na Tua presença, Senhor. Nós precisamos ser cheios, Papai. Se ser preciso mais uma vez, Papai, que o Senhor desça, Papai, os nossos vasos, Papai, na mão do oleiro mais uma vez, Papai. Porque sabemos, Papai, que todos que são vasos, Papai, que estão na mão do oleiro, Papai, sabemos porque estamos na mão do oleiro, Senhor. Nós sabemos porque nós estamos em processo, Papai, de restauração, Papai. Até que nosso vaso, Papai, até que nós ficamos perfeitos na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde houver um vaso que precisa ser mais uma vez restaurado essa noite, Papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, que o Senhor seja o nosso oleiro, Papai, tirando todas as impurezas que tem nos nossos vasos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco mais uma vez, Papai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, boa noite. Antes de eu trazer a palavra, eu quero dar alguns recadinhos. Sexta-feira agora, o culto da virada, às 10h30 da noite, aqui na igreja. Aí quem puder estar vindo, vai ser bênção, passar a virada do ano aqui, tá? Domingo, culto de Santa Ceia. Quem puder trazer alimentos, a nossa mesa está ficando vazia, já é culto de Santa Ceia. Então vamos lembrar de novo de trazer os nossos alimentos, né? Para as famílias também. Quarta-feira, o corredor de fogo, que nem a gente faz todas quarta-feira aqui, é sempre bênção. E dia 9 começa o projeto de vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quem já participou os outros anos sabe que é uma bênção. São 12 dias, cada dia é para o mês do ano. Então não vamos perder não, vamos quem puder, vamos fazer todos os dias. Porque esses anos têm sido tão difíceis, esses 2 anos que a gente tem passado, com tudo, com tantas coisas. Vamos nos fortalecer para Deus cuidar de nós o tempo todo nos nossos anos. Nesse ano que vem, vamos colocar no nosso projeto nas mãos do Senhor, que Ele vai estar cuidando de cada um de nós. Amém? Irmãos, abram as suas Bíblias em Lucas 1. Em Lucas 1, capítulo 1, versículo 5. Se vocês quiserem se sentar, que aí eu vou falando e eu também já vou pregando, tá? Lucas 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz: Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aqui acho que todos conseguem lembrar da história de Abrão e Sara, né? Que eles eram já velhos, ela era estéril, e ela também não poderia ter filhos. Então, quando Deus está falando olha o que ele fala: ambos eram justos perante Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Ou seja, eles obedeciam todos os mandamentos. Zacarias e a esposa deles eram fiel nos mandamentos do Senhor.
Eles faziam, sabe, exatamente. Então imagina Deus olhando lá do céu e vendo o quanto eles eram bons, quando eles eram obedientes à palavra do Senhor. E logo depois aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, Zacarias, ele era um sacerdote do Senhor, e na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Nessa época, os sacerdotes entravam sozinhos lá dentro para oferecer incenso para o Senhor. Então eles eram, cada dia entrava um, cada semana entrava um. Então não era assim, ele ia lá direto. Então, e eram muitos sacerdotes. Então aconteceu que naquele dia, ele que estava lá. E o que aconteceu? Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Zacarias entrou lá para acender, e lá fora ficou os outros sacerdotes, porque era um que entrava. E ele entrou e os outros ficaram lá fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Um anjo apareceu para ele à direita do altar, na hora que ele estava lá colocando o incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. O que turbou-se? Ele ficou apavorado, assustado, né? Porque você está assim, sozinho dentro de um templo, aparece um anjo. Às vezes a gente fica assim, eu quero ver. Mas na hora que você vê, por mais que a gente tem que estar preparado para ver também. A gente vê coisas ruins, mas imagina a gente ver coisas maravilhosas. Vê um anjo aparece para você. Um anjo Gabriel vem aqui e fala, dá uma notícia para você. Que maravilha. Você está lá no seu quarto, você resolve se colocar de joelhos. Aí o anjo vem e fala, e aparece para você no seu quarto. O que você faz? Eu fico imaginando, sabe? Já aconteceu algo parecido comigo, foi uma bênção. Eu não sei o que era, eu até acho que já dei testemunho aqui na igreja, que eu estava orando no quarto, estava passando por um momento muito difícil, estava grávida do meu filho, e eu entrei no meu quarto e estava chorando muito, e isso fazia umas 2 horas que eu estava ali. De repente apareceu algo assim, não tenho explicação, vou tentar explicar o que eu vi, que era como se fosse uma pessoa muito alta, de uns 3 metros, sei lá, inteirinho brilhante, cheio de, como se fosse um cristal, em forma de vidro, e brilhava demais. Não conseguia ver o rosto, porque era muita luz. Na hora eu simplesmente parei, me deu aquela paz assim, e aquele que eu não sei se é um anjo, o que poderia ser, porque eu não consegui conversar, não consegui perguntar. E aí ele saiu, deu a volta em volta da minha cama, e eu sentada, e ele saiu, e eu levantei e fui atrás, mas aí chegou na minha sala, sumiu. Então foi um momento sobrenatural, que esses dias eu estava orando, falei assim, Senhor, será que eu vou conseguir ver de novo? Pode ser que aqui não, mas lá no céu, né, a gente sabe que vai ver. Então nessa hora que um anjo apareceu para ele, ele se turbou, ele ficou assustado. É que nem aqui, quem fala em Daniel 10, capítulo 11, e me disse Daniel, homem muito desejado, que está atento às palavras que te vou dizer, e levantando-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado, e falando ele contigo está a palavra. Eu estava tremendo. Aqui Daniel está falando que ele estava lá de joelhos, e na hora que apareceu o anjo que veio falar com ele, ele olhou e ficou tremendo. Então a reação dos dois quando viu, um ficou apavorado sem saber o que falar, Daniel ficou tremendo. Então são reações que a gente não sabe, a gente pede tanto para Deus e a gente não sabe como que a gente vai ter a reação quando a gente vê, quando se aparecer. E a gente simplesmente, às vezes a gente não acredita, a gente ora e não acredita que a gente vai conseguir ver, e a gente vê, tem fé, e você pede para Deus, fala, Deus, eu queria ver, queria um sinal, e Ele faz, porque é algo maravilhoso. Mas o anjo disse a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ele viu que Zacarias ficou apavorado.
Aí ele falou: não temas, porque a sua oração foi ouvida. Imagina, o anjo chegar agora aqui, ou não sei, porque os planos de Deus a gente não sabe. Chegar em cada um de vocês e falar assim: ó, não temas, a sua oração foi ouvida. Deus enviando o seu anjo e falando: a sua oração foi ouvida. Isso é maravilhoso. Eu fico imaginando, aí eu acho que eu me caio no chão chorando, porque só de imaginar um anjo falando isso para mim, imagina, sabe, chegando na gente, falando, eu acho que a gente se desmonta, né? A gente está tão preparado, a gente é forte para tanta coisa, mas eu falo que quando se trata das coisas de Deus, a gente fica sem chão, porque é algo tão sublime, tão maravilhoso, que a gente não tem como, a nossa reação é tão diferente do que a gente espera, né? A gente fica imaginando, mas se acontecer mesmo, imagina aqui agora, nós estamos em poucas pessoas, aparece um anjo aqui agora, você já imaginou? Que algo tremendo que seria, a gente está aqui agora e aparecer um anjo, o que cada um de nós faria? Um saía correndo, os outros iam correndo para... Não sei, que Deus aparecesse aqui. Então é uma coisa que a gente não espera, não imagina, né? A gente está aqui orando, a gente ora, pede, Deus vem, né? Mas e aí? Já pensou aqui agora, apareceu um anjo, e aí? O anjo foi enviado lá do céu por Deus e veio dar um recado de Deus para nós. Ó, irmãos, hoje vocês estão aqui, vocês são fortes, embaixo dessa chuva que nós chegou, na hora que nós chegou estava uma chuva, vocês são fortes, e Deus veio falar que por vocês ser forte, está aqui na igreja, em poucas pessoas, Deus vai ouvir a oração de cada um de vocês. Deus fala isso, Deus faz. Então seria algo maravilhoso. E mesmo que a gente não está vendo, vocês acham que Deus não está aqui, como a gente cantou? Tem anjos voando aqui, eu estou pregando, vocês estão, tem um de cada lado de vocês ouvindo a oração. E a gente tem que crer nisso, porque Ele está aqui presente. Nem que os nossos olhos não estão vendo, o nosso coração está sentindo a presença do Senhor. O nosso coração está sentindo o Espírito Santo, está ouvindo cada um de nós que estamos aqui. É algo maravilhoso, sobrenatural. Aí continuando a palavra, ele tinha falado para Zacarias que Zacarias ia ter um filho, que a mulher dele ia engravidar e que ele ia colocar o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão o seu nascimento, que muitos iam ficar felizes pelo nascimento de João. Aí, porque será grande dia do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Aqui o anjo falou que ele ia ter um filho, e que esse filho, desde a barriga da mãe, ou seja, Isabel já não poderia nem beber bebida forte, nem vinho, não poderia, ela tinha que ser consagrado. Essa história lembra muito da história de Juízes, de Sansão. Quando chegou na mãe dele para falar que ela ia engravidar, então a mulher entrou e falou ao seu marido, que era a mulher dele, correu contando, porque o anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Ela ficou tão maravilhada que ela não perguntou. Ela sabia que era de Deus. Ela simplesmente não perguntou: de onde você é? Qual é o seu nome? Porque ela simplesmente ouviu: quero falar de Deus. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Esse daqui estava falando de Sansão, que ela ia engravidar, ela não poderia beber bebida forte, igualzinho Deus, quando o anjo avisou a Zacarias que ele ia ter João Batista, que a mãe dele também não poderia beber bebida forte, vinho, nada disso. Engraçado que eu fui pesquisar o que era nazireu, porque eu não sabia até então.
Nazireu de Deus chama. Disse da pessoa, eu pesquisei o significado, né? Disse da pessoa que, segundo o Antigo Testamento, se consagrou a Deus por um período de tempo determinado, fazendo isso por voto. É um termo utilizado na Bíblia cujo significado indica um voto de consagração que uma pessoa fazia diante de Deus. Quando eles falavam Nazireu de Deus, ele foi consagrado a Deus. Então toda forma de cuidar dele é diferente. Por que a gente não tem que ser cuidado de forma diferente, fazer de forma diferente? Para a gente também ser um nazireu de Deus, fazer um voto com Ele. Às vezes coisas que a gente anda pecando, vamos fazer um voto, mas não é um voto de uma semana, um dia, e sim para sempre. Nos nossos pecados, nos nossos erros, que é tão difícil a gente às vezes conseguir, né, ir contra. Às vezes a gente vai pecando, vai fazendo as coisas. Aqui fala de bebida forte, porque ele estava provavelmente de embriaguez, essas coisas. Mas tem tanta coisas que a gente faz, mesmo que a gente não bebe. Tem tanta coisa que a gente tem que ser firme, falar, a partir de hoje eu vou consagrar minha vida a Ti, Senhor. Coisas pequenas, mas que a gente sabe que desagrada ao Senhor. E isso acho que nós podemos, mas isso nós vamos fazer de todo o coração para o Senhor, porque Ele é conosco. Aí, o que acontece? Irá diante dele do espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ele ia ter a virtude de Elias. O que era a virtude de Elias? Era pregar, era ser destemido, era o que Elias foi, porque Elias foi uma pessoa muito importante. Foi um profeta, assim, muito importante. Então ele falava que ele ia ter essa virtude de Elias, que João Batista ia ter. Disse então Zacarias ao anjo: como sabereis isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Aí a dúvida, quando a gente tem dúvida, como houve a dúvida lá em Sara, quando ela riu. Aqui, ó, em Gênesis 18, versículo 10. E fala assim: e disse certamente, tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-se Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não poderia, porque ela já estava em estado avançado, ela não poderia mais ter filhos. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Havia coisa alguma difícil ao Senhor? Aqui ele falou, ele respondeu, porque ele viu que ela estava rindo. O que ela estava rindo? Ela estava duvidando por ela ser velha. Ela falou assim: eu sou velha, eu não vou engravidar. E ela começou a rir das palavras do Senhor. E aqui o Zacarias também duvidou. Porque, tipo assim, ele ainda falou assim, eu ainda sendo velho. Duvidou, por quê? Porque não acreditou que Deus pode fazer grandes milagres. Às vezes a gente acha, não, esse milagre Deus não pode mais fazer. O que é Deus que não pode? Deus é maravilhoso, Ele pode fazer tudo. Não desista do sonho, porque Ele pode fazer tudo. Tanto agora, mais tarde, Ele engravidou elas na velhice, as duas. E Zacarias duvidou. Aí, quando ele viu, e respondendo o anjo viu que ele falou, o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-lhe estas alegres novas. Ele foi enviado, Deus falou: vai lá, avisa Zacarias que ele vai ter um filho, vai chamar João, ele vai ser nazireu. Explicou certinho os detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Quando Ele vai fazer um milagre na nossa vida, Ele vai colocando os detalhes. Ele não fala assim, ó, você vai ter um filho. Não, você vai ter um filho, você já está velho, mas Deus enviou eu aqui para te falar isso. E sem falar e explicou como ele tinha que cuidar. A esposa não poderia beber vinho, a esposa não poderia beber bebida forte. E Deus até deu o nome dele, João. E naquela época, eram as mulheres que davam o nome aos filhos quando nascesse. Não eram os homens. E é engraçado, porque aí vamos continuar a história. E todavia
E respondendo, né, o anjo disse: eu sou Gabriel, dar-te boas novas. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. O que aconteceu? Zacarias duvidou que era uma mensagem do Senhor, e o anjo estava lá. O que aconteceu? Ele ficou mudo. Ele falou: você vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. Imagina, um pai fica sabendo que às vezes vai engravidar, mesmo ele duvidando, se agora você vai ficar mudo. E na hora que ele ficou sabendo que Isabel estava grávida, querer contar para todo mundo, querer contar o sobrenatural que ele tinha visto. Mas aí ele ficou mudo, porque ele duvidou que Deus enviou para poder passar essa mensagem. E ele ficou mudo. Eu fico imaginando, mas você querendo falar, você fala, do nada fica mudo. Aí você quer contar tudo o que você viveu, o sobrenatural. Eu vi um anjo, eu conversei com um anjo, o anjo falou. Aí imagina ele sair de lá e não conseguia falar. Olha o desespero. Porque ele duvidou. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam. Eu vou um versículo antes. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de tanto que se demorava no templo, porque era para acender o incenso e sair, e ele ficou demorando lá, e o povo ficou lá fora esperando, e eles não podiam entrar, porque tinha, né, as regras, tinha todo um ritual que eles faziam, né, na presença do Senhor. E quando Zacarias saiu, todo mundo lá: e aí, você demorou tanto, aconteceu alguma coisa? E ele, saindo, ele não lhe podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Olha que situação, né? Imagina ele lá sozinho, teve um contato com o anjo, recebeu uma notícia maravilhosa na vida dele, na hora que sai aquela multidão esperando ele, imagina que agonia, não conseguia falar, tudo porque ele duvidou. E sucedeu que, terminados os dias de seu mistério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, a sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. O que é opróbrio? Era tipo assim, naquela época as mulheres, elas tinham que engravidar, porque tinha que gerar um herdeiro para o esposo. Então, para a mulher que não podia ter filho, era muito difícil. Então ela ficava muito chateada. Então era muito importante dar um filho para o esposo. Então quando ela viu que ela ficou grávida, ela se alegrou, ela ficou muito feliz na presença do Senhor. Aí ela estava grávida. O que aconteceu? Ela foi fazer uma visita. Ela era prima de Maria. Tem algum lugar que fala ela é parente de Maria, e eles têm alguns lugares que fala que ela era prima de Maria. E ela pegou e foi visitar, e ela estava grávida, e Maria estava grávida de Jesus. O que aconteceu? No versículo Lucas, só um momento, 39 aqui. E naqueles dias, levando-se Maria, foi apressada às montanhas em uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias. Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel, e saudou a Isabel. E acontecendo que, ao ouvir a Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e clamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito é o fruto do teu ventre. Maria foi visitar Isabel, as duas estavam grávidas. Na hora que as duas se encontrou, Zacarias começou a se mexer e começou a saltar, porque é engraçado que às vezes a gente fala, mas os bebês dentro da barriga, né? Lembra em Gênesis quando a Rebeca estava grávida dos dois que brigava, né? Jacó e Esaú brigava dentro do ventre, e Deus falou, eles brigam porque ia ser 2 nações, o maior ia servir o menor. E nesse caso, o que aconteceu? Os dois se alegrou dentro do ventre, Jesus dentro do ventre de Maria e João Batista dentro do ventre de Isabel. E está na Bíblia. Eu achei isso muito interessante. Imagina, olha que perfeição de Deus. Ele já mostrando ali, e as duas, porque ele foi, olha, tá vendo? A criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Imagina a cena, as duas grávidas, uma de João Batista, outra de Jesus, e a criancinha saltou do seu ventre, e ela foi cheia do Espírito Santo. Eu achei isso maravilhoso. Eu fiquei imaginando a cena das duas, e ali estava João Batista e Jesus. Foi muito, eu achei incrível. Em Lucas 1,
capítulo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Aí ela veio a dar à luz. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela, de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que no 8º dia vieram a circuncidar o menino, porque ele nasceu. Depois, no 8º dia, eles iam circuncidar ele. E até então, Zacarias ainda não tinha voltado a falar, porque ele estava mudo ainda. O filho nasceu e no 8º dia ele ainda continuava mudo. E aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamava Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo a sua mãe disse: não, porém, será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há da tua parentela que se chame por este nome. Nesse momento de falar o nome dele, Zacarias voltou a falar. Aí ele falou: vai ser chamado João. Mas Maria falou assim, Isabel falou assim: mas não tem ninguém comigo com este nome. Aí eles perguntaram por acenos ao pai o que lhe chamassem, e pedindo ele uma tabuinha, porque ele ia escrever na tabuinha, né? Aí o seu nome João, e todos se maravilharam. E logo a boca se abriu, e a língua dele se soltou, e falava, louvando a Deus. Olha que maravilha. Na hora que foi dar o nome para o menino, até então ele não podia falar. Aí ele falou: me dá uma tabuinha. Ele ia escrever, porque ele não conseguia falar. Aí a língua dele se soltou para ele falar que ia ser chamado João, porque João era o nome que Deus deu. Não era ele, nem a mulher, nem ninguém. João, Deus falou, vai ser chamado João. E a língua dele se soltou, e ele ficou louvando a Deus. Olha que maravilha. E ele ficou ali mudo aquele tempo todo, pelo simples fato de ter duvidado da promessa do Senhor na vida dele. Eu falei assim, gente, ó, imagina ele lá querendo falar, o filho nascendo, querendo brincar, e ele sem poder falar, e uma pessoa que já falava a vida inteira. Deve ter sido muito difícil esse momento. E outra coisa, quando fala de Isabel, no começo fala que ela é filha de Arão. Por que eles especificaram isso na Bíblia? Porque eles poderiam, como eles falavam muito do milagre, eles estavam esperando a vinda de Jesus, eles ficaram com medo deles confundir João Batista com Jesus. Porque João Batista ia ser foi um homem de grande importância. Mas aí o que eles falaram? Filho de Arão. Por que eles focaram no filho de Arão? Porque fala lá no Antigo Testamento, porque Jesus ia vir da descendência não é da tribo de Arão, era da tribo de Levi, e Jesus ia vir da tribo de Judá. Então eles especificaram que Isabel, filha de Arão, ela era da tribo de Levi, para eles entenderem que João Batista não era Jesus. João Batista, ele era o anunciador de Jesus, mas não Jesus. Porque todo mundo ficava esperando a vinda de Jesus. Aí acontece tudo isso, o milagre, os pais são velhos. O que eles poderiam fazer? É Jesus. Mas não, eles especificaram. Por quê? Porque ela não era da tribo de Judá, era da tribo de Levi. Para eles saberem, porque o anúncio era o virá da tribo de Judá. Esse foi o que diferenciou, para ninguém se confundindo, que nem às vezes a gente fica vendo um monte de gente aí falando que iria Jesus, né? Mas Deus especifica tudo certinho. Em Isaías, olha só, em Isaías 40, versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Aqui Isaías está falando de João Batista, porque antes de Jesus ia vir alguém que anunciar a vida dele. E ele falou lá em Isaías que voz que clama no deserto. Por quê? Porque João Batista, ele viveu em meio ao deserto. Ele foi lá, ele foi se consagrando, ele foi orando. E depois, o nome dele a princípio era ser só João. Só que Batista provavelmente, por quê? Porque ele batizava as pessoas. Ele começou a batizar, então provavelmente foi um apelido, né? João Batista, João que batizava as pessoas. Por isso que depois veio o Batista, porque até então era só João. Em Marcos capítulo 1, versículo de 4 a 7, diz: apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento
para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. Olha só, e João Batista pregando aqui, e olha a roupa que ele usava, né? Vestidos de pelos de camelo com cinto de couro. Eles falam, eu vi uns historiadores, não está escrito na Bíblia, que falando que ele usava mais ou menos uma roupa parecida com a de Elias. Lembra quando Elias foi levado e a roupa dele caiu? E aquela roupa era mais ou menos parecida com essa, os historiadores falam. Por isso que falava que João Batista ia ser mais ou menos parecido com Elias. E ele usava a roupa igual, porque naquele deserto eles colocavam esse tipo de roupa. E é engraçado, porque ele estava aqui, comia gafanhotos. Eu fui pesquisar, será que ele comia gafanhotos mesmo? Tem alguns lugares que fala que tinha uma planta, que ela tinha um nome que era de gafanhoto. Então ele comia aquelas plantas no deserto. Aí se você pesquisar plantas, gafanhoto planta, vai aparecer o modelo da planta. Então ele comia, e o mel silvestre. Olha o alimento dele no deserto. Imagina, ele vem, tem toda uma história, né? Que ele vem todo preparado por Deus, foi feito por Deus, explicou como que ele ia agir, a maneira como ele ia fazer, a maneira como que ele ia andar. E ele foi obedecendo cada detalhe do que Deus mandou ele. Foi obedecendo em todos os detalhes. E nós estamos obedecendo. Nós não ouvimos o falar de Deus, os detalhes, porque esses detalhes faz toda a diferença. Às vezes a gente deixa um detalhe de fora e a gente fala, está tudo bem. Mas não está, porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que Ele capricha, que Ele vai modificando, que Ele vai transformando. Então, vamos pensar, olha o que Deus está falando essa noite. Primeiro, Ele envia os anjos até nós, o Espírito Santo até nós também, falar aos nossos corações. E nós estamos preparados, porque às vezes nós não estamos preparados para ouvir a palavra do Senhor. Nós não estamos preparados para dar atenção no que Deus está falando com a gente. A gente se fecha, a gente tem medo, a gente acha que nunca é para nós. E Deus, Ele fala, e Ele sempre está falando aos nossos corações. Ele sempre está conversando, Ele sempre está atento a tudo. Igual quando Daniel começou a orar, aí Daniel orava lá e começou a jejuar e a resposta não vinha. Só que Deus, desde o primeiro dia, já tinha mandado um anjo levar a resposta para Daniel. Desde o primeiro dia. Só que houve uma batalha espiritual. E os anjos não estavam conseguindo chegar, e ele persistiu. E Daniel persistiu. Às vezes a gente começa a orar, só que a gente não persiste na nossa oração. A gente não persiste, a gente vai desistindo. E olha, se Daniel tivesse desistido, a vitória dele já tinha sido mandada por Deus. Mas ele conseguiu, ficou lá firme. Aí Deus mandou mais anjos para lutar lá com os anjos lá no céu, porque estava vendo aquela luta, né, espiritual entre o bem e o mal. Às vezes a gente começa a orar, que hoje a gente está lá forte, filho. Aí amanhã a gente está assim, a gente vê que o milagre não chega, a gente vai desfalecendo. E Deus às vezes já enviou, fez que o Daniel já enviou um anjo. Mas essa luta do bem e do mal é muito complicada. Então vamos persistir, porque é na nossa perseverança e na oração. Nós temos que ter perseverança em tudo que a gente vai orar e buscar o Senhor. Porque às vezes a gente deixa de receber a nossa bênção porque a gente ora uma vez, duas vezes. Na terceira a gente já começa, Senhor, o Senhor achar que deve ou não deve. Mas nós temos que ser persistente na oração. E crer que Deus já enviou um anjo, que Deus já enviou um anjo aqui para mandar um recado para vocês, para nós. Deus, Ele está o tempo todo ouvindo as nossas orações. Mas às vezes a gente começa a orar por uma coisa, daqui a pouco a gente cansa, já vai orar por outra. A gente fala, aquela lá acha que não era para ser, mas quem sabe, quem acha que não era para ser? Talvez era, mas a gente desiste. A gente acaba ficando fraco porque a vitória ainda não chegou.
E se Deus já mandou um anjo? E se o anjo está lá naquela briga e você tem que persistir na tua oração? Tem que persistir para quê? Para que Deus ouve. Não, vai lá, já manda, vai guerrear lá, porque eu mandei a vitória e ele vai receber a vitória. Então a gente tem que crer que a vitória é nossa. Então vamos ser persistentes, vamos crer. E se receber a sua oração, a sua vitória hoje, vamos agradecer. Se Deus mandar um anjo falar com você, o que você vai fazer essa noite? O que eu vou fazer essa noite? Que Deus manda, Ele fala, Ele quer. Deus, Ele gosta de se aparecer, Ele gosta de mostrar. Muitas vezes acontece uma reviravolta da nossa vida que Deus faz questão de mostrar. Foi eu que fiz. Ele é um Deus que Ele gosta de se aparecer, porque muitas vezes a gente fala, foi coincidência. Não era para ser. Mas não existe coincidência, existe Deusidência, sabe? Porque é tudo nos propósitos de Deus. E às vezes a gente deixa passar. Só que tem vezes que Ele faz questão de mostrar o que Ele fez. Tem coisa que Ele fala que você vai falar assim, nossa, isso daí não tem explicação. Tem sim, é Deus. E Ele mostra, e Ele fala. Só que a gente às vezes não vê. A gente fica rodando, começa a orar, cansa. E Ele está ali, Ele está se mostrando. E chega uma hora que Ele tem que mostrar a cara. Fala assim, aconteceu alguma coisa na nossa vida para mostrar que foi Ele que fez. E é incrível, porque Ele mostra. Aí a gente fica assim, nossa, olha, se Deus não tivesse feito isso. Mas por quê? Porque às vezes Ele está fazendo tantas coisas na nossa vida que a gente fecha os nossos olhos. E a gente não quer ver, nós não vemos. E Deus quer que a gente veja os detalhes do dia, do tudo que Ele tem feito na nossa vida. Quantas vezes a gente levanta de manhã e não agradece? Quantas vezes a gente dorme e não agradece? A gente tem que agradecer pelo dia que Deus vai dar. Eu achei muito legal o negócio que a Gleice falou ontem, que a gente tem que levantar de manhã e falar assim, hoje o dia vai ser maravilhoso, hoje o dia vai ser uma bênção. Ontem ela pregou isso, eu falei assim, é verdade. Por quê? Porque fala isso, a gente tem que profetizar na nossa vida. Às vezes a gente levanta, olha, um exemplo, nossa, tá chovendo, nossa, hoje o dia tá, hein? A gente já profetiza que o dia não vai ser legal. Ou se você levanta às vezes com uma dor ou com uma coisa, fala, nossa, hoje o dia vai ser daquele. Não, a gente tem que profetizar que hoje o dia vai ser uma bênção, igual a Gleice falou para nós ontem. Entendeu? E é assim. Só que a gente tem que colocar isso, tudo é Deus. Não tem alguma coisa que não tem Deus. Nós estamos aqui hoje porque Deus está aqui. Nós choveu hoje porque Deus quis que chovesse. Entendeu? Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus de detalhes, é um Deus que manda, é um Deus que faz, é um Deus que Ele se faz presente na nossa vida. E é um Deus que quer viver o sobrenatural com cada um de nós. Mas nós estamos preparados para viver o sobrenatural? Zacarias temeu, Daniel tremeu, todos eles ficam apavorados. Tipo assim, porque não esperava. E é engraçado porque eles estão orando, tá ali igual nós estamos orando. E se a gente levanta a cabeça e vê? O que a gente faz? A gente sai correndo? Grita? Desmaia? Você imagina, você tá assim, a gente desmaia do susto, não sei. Só que não, a gente tem que estar preparado para ver o sobrenatural. A gente tem que estar preparado para ver um anjo vir falar com nós. Ó, Senhor, pode mandar teu anjo que eu estou preparada aqui sim. Vamos nos preparar para viver o sobrenatural. Não é só naquela época. Deus falou que nada ia mudar, nem um ponto e nem uma vírgula. Mas nós temos que estar preparados para viver o sobrenatural. Deus às vezes não está fazendo, não é porque Ele não quer não. É porque nós não estamos nos preparando. Então vamos conversar com Deus. Fala, se a gente não está com coragem, fala para Deus preparar. Fala, Deus, eu quero, me prepara para na hora eu ser forte. Porque a gente tem que estar preparado. É uma coisa maravilhosa, é a gente viver esse sobrenatural. É a gente ver algo sobrenatural de Deus. Ver algo que a gente nunca viu. A gente não perde essas coisas. A gente fica imaginando só assim, eu vou orar se o milagre vir. Mas não, Deus, eu quero conversar, eu quero te ouvir. Imagina você tá assim, você escuta uma voz igual Abraão ficou escutando. Aí Deus fala, meu filho. Aí do nada você começa a ouvir. E aí? A gente está preparado para ouvir alguma voz de Deus? A voz de Deus. A gente está preparado para Deus falar? O que a gente tem que fazer? Chegar em nós e falar, meu filho, eu quero que você faça isso. Meu filho, vai lá na casa de fulano que está precisando. Nós estamos preparados para ouvir essa voz de Deus? A gente vai achar que nós está louca. Nossa, eu estou louca, a gente vai para o hospício. A gente já imagina que vai para o psiquiatra porque estou ouvindo vozes.
E se essa voz foi de Deus? E se você conversa com Deus, fala, Deus, porque a gente sabe quando é dele, viu? Não é coisa, a gente vai ficar ouvindo voz. Não, é a voz de Deus. A voz de Deus a gente vai saber. O olhar, quando a gente vê que é de Deus, é de Deus. O que eu vi naquela noite do meu quarto, eu sabia que era de Deus, porque a alegria que eu senti naquela hora, de tanto sofrimento, a dor no meu coração que eu estava, sumiu na hora. Foi uma paz tão grande que eu não tenho explicação. Eu não sei explicar para vocês o meu sentimento do que eu vi no meu quarto. Eu não sei. Eu só sei o que eu senti foi algo maravilhoso. Foi algo que me encheu de alegria, que me encheu de paz, que me encheu de uma coisa que na hora acalmou meu coração. Acalmou meu coração. E eu pude ver que Deus não tinha se esquecido de mim. Porque naquela hora, eu estava me sentindo muito sozinha. Muito sozinha. E eu orando a Deus, eu chorando, eu conversando com Ele, e eu falando, e de repente Ele vai entrar no meu quarto. Eu fiquei assim, sabe, maravilhada. Não tive palavras. E essa é a nossa reação, é não ter palavras diante de tanta formosura. É não ter palavras diante de tanta beleza. Porque Deus é algo sobrenatural. Esses dias eu vi um vídeo, até mandei no grupo das meninas, falei assim, o vídeo, a menininha teve uma visão, uma menininha novinha, ela estava orando com a mãe dela, e ela teve uma visão, que ela foi, não sei se alguém aqui já viu esse vídeo, que ela entra assim, ela está orando, e ela vê, ela diz que vai no céu, e ela passa a mão no cabelo de Jesus, que é um cabelo que parecia um algodão. Você vê ela contando os detalhes, e ela chora demais. E ela tipo assim, ela só falava assim, eu quero ir lá com ele. Olha só, eu quero ir com ele. Imagina, se a gente soubesse o quanto grande Deus é, o quanto maravilhoso, a gente ia querer ir com ele. Senhor, me leva, eu quero estar aí com você agora. Porque é algo tão maravilhoso que não tem explicação. Tanto que eles não explicam muito sobre o formato de Deus na Bíblia. Eles falam mais ou menos assim o básico. Mas por quê? Porque é algo que a gente não consegue entender. É algo que a gente não consegue. O que eu vi era uma pessoa. Imagina uma pessoa em forma de um lustre. Era o que eu vi. Aí você vai contar para as pessoas, às vezes as pessoas vão rir da sua cara. As pessoas lá fora. Quantas pessoas falaram, ela tá louca? Mas não tô. Era algo maravilhoso. Que eu não sei explicar. Eu tento explicar da minha maneira, mas o que realmente estava ali é algo, entendeu? Que não tem, falar assim, isso daqui é uma toalhinha branca escrita em verde. Não, é uma coisa que a gente não sabe explicar. E é o Deus maravilhoso. Então vamos estar preparados para a gente viver o sobrenatural com Ele. Vamos querer viver o sobrenatural. Quando a gente quer, Deus, Ele ouve o nosso coração, Ele ouve os nossos pensamentos, o nosso clamor. Vamos estar preparados essa noite para o anjo vir falar aos nossos corações. Fala, Senhor, quer mandar um anjo vir falar comigo? Eu estou aqui, eu quero ouvir, quero ver. Porque às vezes Ele não manda, porque às vezes a gente não está preparado para tamanha glória, para tamanha graça. A gente não está preparado para ver essas coisas. Então hoje, pede para Deus, fala para Ele. Hoje a gente vai fazer o corredor de fogo aqui. Imagina que o corredor está aqui esperando por cada um de nós. Que não é só nós 4 que vai estar ali no corredor de fogo. Vai ter um corredor aqui de anjo aqui, ó. Vai ter um corredor que Deus enviou. Deus já enviou. Lá na hora que nós começou o culto, Ele já enviou. Os anjos já estão todos preparados. Os anjos já estão aqui preparados com as mãos levantadas. Porque Deus mandou. Quem crê que Deus já enviou os anjos, que eles estão tudo aqui agora, só esperando a gente descer. Só está esperando a gente descer. E vocês vão passar, nós vamos passar aqui. Não vai ser pelas mãos minhas, do presbítero, do presbítero Bito, vou chamar o José também. Não é só por nós 4. Vai ser anjos, vai ser um corredor de Deus aqui, um corredor. Só que a gente tem que crer. Porque às vezes a gente vem e fala, eu vou passar lá para receber, e vai, né? Para receber oração. E vai tão assim. Não, só que hoje nós vamos passar nesse corredor aqui, porque esse corredor aqui está feito da hora que a gente chegou, da hora que nós entrou pelaquela porta. O corredor já estava preparado aqui, ó. Porque Deus já tinha mandado, antes de começar o culto, Deus já tinha mandado, porque hoje é o culto do corredor de fogo. Deus falou, vai lá na igreja, já vai nesse, já se preparam lá, ficam apostos, porque é a ordem que Deus deu. Vocês creem nisso? Que Deus já deu essa ordem, que está todo mundo aqui. Os anjos estão aqui. Então
Vamos, irmãos, vamos passar hoje nesse corredor de fogo, esse fogo abrasador de Deus, esse fogo todo poderoso do Senhor. Então agora, quando a gente vai descer aqui embaixo, nós vamos fazer esse corredor, vamos nos ajuntar aos anjos que já estão aqui, da hora que a gente chegou, antes da gente chegar, porque Deus já tinha mandado as ordens lá. Então nós 4 vamos nos unir, vamos nos obedecer ao Senhor, e depois nós também vamos passar aqui, porque é os anjos que estão aqui, porque Deus enviou, Deus mandou. Então esse corredor de fogo hoje está aqui desde a hora que a gente chegou, já está formado aqui na frente. Eu creio em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos, Felipe, vamos. Agora nós vamos colocar, o Felipe vai louvar um hino. Nós vamos começar a passar no nosso corredor de fogo, vamos estar preparados. Então creia, conforme vocês vão passando, a gente já vamos aqui, ó, vamos ali, porque os anjos já estão a posto. Agora nós vamos ficar a posto também. E creia em nome de Jesus, porque a ordem já foi dada lá de cima, em nome de Jesus. Amém? Manda teus anjos sobre nós, abençoa todos que esperem em vós. Mas ela pôs playback. É playback. Não, é falar o que ela pôs. Não, pode expor, é aquele lá mesmo. Esse aqui? Manda teus anjos. Deixa aí. Nome Jesus. Vou pôr aqui no meu celular mais alto. Não vai? Não vai, eu acho que a internet caiu. Né? Como chama? Manda teus anjos. Manda teus anjos. Playback. Qual que é a playback aqui? Manda teus anjos. Playback. Aí, o primeiro é. Manda teus anjos sobre nós, abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz, amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos livrar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós,
e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor. De todas as manhãs, Tu és o meu Senhor. Levantai meu dó, meu Deus, estende as Tuas mãos. Tu és o meu refúgio na minha opressão, Senhor. Confio em vós, revela a Tua face para nós. Levanta-te, põe o Teu escudo sobre nós. Manda Teus anjos sobre nós. Abençoa todos que esperem em vós. Manda Teus anjos para nos ensinar a Te louvar e glorificar. A Te louvar e glorificar. A Te louvar e Te amar. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos para nossas casas. Espero que Deus tenha falado a cada coração essa noite, que nós possamos sair daqui cheio da presença do Espírito Santo, que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, que nós possamos chegar na nossa casa, que nós possamos vir aqui dar testemunho e falar: eu conversei, eu ouvi a voz de Deus. Que nós possamos, nós que estamos aqui essa noite, dar o testemunho, se entregar, porque é isso que Deus quer. Ele quer se aparecer, Ele quer mostrar, porque nós duvidamos, as pessoas duvidam, e nós duvidamos que isso pode acontecer com nós, mas não pode não. Deus está falando aqui essa noite que tudo pode acontecer. Então se prepare para você ouvir a voz do Senhor, se prepare para você ver um anjo vir falar para você, dar um recado para você. Se prepare, esteja preparado, porque a qualquer momento Deus pode vir falar ao seu coração. Converse, se entregue totalmente a Ele. Amém, irmãos? Então vamos na paz, que Deus abençoe vocês até vossos lares, sua família. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Amém.